Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betel, nós estamos nesta tarde com o reverendo Teotônio Bragança, que foi nosso pastor durante muitos anos, e nós temos a honra, a felicidade de trazer até ele hoje a placa de gratidão pelo seu longo ministério em nossa igreja, por tudo que ele fez por todos nós. E eu queria, neste momento, que o reverendo Teotônio pudesse tecer alguns comentários para que nós pudéssemos ouvir também. Reverendo, eu recebo, eu não diria de surpresa, porque eu até já sabia que havia este plano, mas é como se fosse uma surpresa para mim, não? Eu recebo essa placa, porque ela diz respeito à Igreja Betel, ela fala da Igreja Betel, que foi a minha última igreja no meu pastorado. Eu me jubilei como pastor dela. E graças a Deus, eu fui na Betel, porque eu fui em todas as igrejas. Muito amado, nunca tive um problema e me entristecesse em qualquer igreja, algum problema sério nunca tive. Sempre saí de uma igreja para outra, saí porque eu quis sair, achei que era tempo de sair. Eu tinha uma posição minha, quando eu me lembrava do reverendo, de alguns pastores nossos, um deles era o pastor foge o nome agora, era o pastor lá de Riachuelo, e Galdino Moreira. Eu fui o pastor 50 e poucos anos daquela igreja. Eu achava que era uma coisa bonita, preguei lá algumas vezes, mas eu nunca tive esse sonho de ser pastor de uma igreja tantos anos assim, porque eu sempre pensava, por boa que a igreja seja, por mais que a gente faça para não criar problema, um dia a gente cria um problema com um ou com outro, e aquele que causa o problema nunca acha que ele é culpado, e às vezes o pastor acaba saindo entristecido do problema, etc. Então eu sempre tive essa ideia de deixar a minha igreja quando tudo estivesse bom. E assim foi quando eu fui para a igreja do Sinai, lá em Niterói. Eu me lembro que a igreja de Coelho Neto, da qual eu era pastor, me procurou e fez tudo para eu não sair. E eu disse, não, mas é tempo de eu sair. O presbítero Paulo César, de saudosa memória, havia me convidado para lá. Nós éramos colegas na Comissão Nacional de Evangelização, e eu então fui convidado para lá, e eu fui e concorri à Assembleia lá. E curiosamente, há coisas na vida da gente que são curiosas realmente, né? Eu só tinha pregado lá uma vez, eu não preguei como candidato. Preguei lá, fui lá, preguei anos antes, e no dia que houve a eleição, eu não estava lá, não iria mesmo lá, se eu ia concorrer lá à eleição. E concorri, e fui eleito com um voto. Então, um pouco depois, meses depois, recebemos a visita de um irmão lá de Cordeiro, e ele disse, eu queria conhecer bem o senhor, reverendo Teotônio, que eu queria dizer para o senhor uma coisa, eu quero lhe pedir desculpa, eu votei contra o senhor. Eu digo, mas vem cá, desculpa por quê? Votou contra mim como? Não, eu não votei no senhor. Eu falei, tá bem, se você votasse, teria havido empate. Como você votou, eu ganhei com um voto, pelo seu voto então, né? Mas ele disse, eu cheguei aqui, a igreja estava em assembleia, eu agora estou morando lá em Cordeiro. Eu não conhecia o senhor, não sabia quem o senhor era. Então, resolvi votar contra, porque eu não sabia quem é que vinha ocupar. Hoje, eu estou aqui visitando a igreja, estou vendo a igreja tão alegre, tão feliz, que eu lamento não ter votado no senhor. Falei, então, obrigado, meu irmão. Tá ótimo, né? Mas, irmãos, eu tive essa sorte, graças a Deus. No caso da igreja de Coelho Neto, por exemplo, foi assim. A igreja queria lutando para eu não sair, foi na Casa SAF, foi ao PH, foi à Mocidade, pedi para eu não sair, e eu havia resolvi deixar a mesma igreja,
para atender o convite do Paulo César e ir para o Sinai. E eu me lembro então que houve a assembleia e eu estava em casa, não fui lá também no dia da assembleia, e a igreja de Piedade estava aguardando lá o resultado, porque ela queria que eu fosse para lá, para Piedade, mas eu falei, eu não posso não, porque estou concorrendo a um capacitado de uma igreja que é lá em Niterói. Como eu fui eleito, eu fui para Niterói, logicamente, né? Mas aí o conselho se reuniu na minha primeira decisão de ir para Niterói. O conselho se reuniu, fez um apelo para mim que não deixasse a igreja, que não saísse. Eu decidi ficar mais um ano. Eu fico mais um ano com vocês então. Fiquei mais um ano. Aí quando chegou no final do ano, o conselho se reuniu na minha ausência, e depois me procurou e disse, Teotônio, nós estamos aqui para fazer uma pergunta. Por que é que o senhor quer nos deixar? A SAF gosta do senhor, a UPH gosta do senhor, os moços gostam do senhor, o conselho gosta, o senhor não tem nenhum problema. Por que o senhor quer nos deixar? E eu disse, irmãos, é exatamente essa a razão. É esse o motivo. Eu quero sair como estou, bem. E se eu ficar muito tempo, pode ser que eu até não saia. Eu estou aqui há 10 anos, quem sabe se eu ficar muito tempo eu vou acabar saindo do alvo. Então eu quero sair bem e deixar uma porta aberta para mim. Então, meus irmãos, foi a minha maneira de ser. E na Betel foi a minha última igreja, né? Eu me lembro da minha jubilação lá em Brasília. Eu cheguei de volta, o reverendo Jade estava trabalhando comigo na como auxiliar, e então eu aprendi o conceito, então agora o reverendo Jade vai assumir. Faço questão que eu assumo o pastorado e não é mais pastor auxiliar. Eu vou ficar aqui, se quiser me usar para alguma coisa, eu sei, né? Então, meus irmãos, eu estou, graças a Deus, pela Betel também, por aquela igreja tão amada, aquela igreja que me prendeu tanto, e uma igreja que não é grande. Eu fui pastor de uma grande igreja no Espírito Santo, de 540 membros, foi a minha primeira igreja, por sinal, uma igreja grande de verdade, com muitas congregações, mas eu era tão feliz lá como fui na Betel. Saí da igreja que eu quis sair, saí bem na época, muito bem, graças a Deus. E então, meus irmãos, eu sou muito grato à igreja Betel, muito grato ao reverendo Carlos Henrique, ao Isaías e à sua esposa, Sueli, né, por me visitarem aqui hoje e me trazerem esse presente tão lindo, tão bonito, né? Eu agradeço muito aos irmãos por isso, e agradeço ao conselho da igreja e ao reverendo, porque na verdade isso aqui é muito amor do reverendo Carlos Henrique também. Eu sei que é do feitio dele isso, eu sei disso, mas é que então eu sou, irmãos, imensamente grato. Enquanto eu viver, eu irei me lembrando também da minha Betel, que foi a minha última igreja, né? Essa é a minha palavra. Viu? Amém. Uma alegria imensa poder ouvi-lo. É sempre um prazer para nós. Eu tenho certeza que quando esse vídeo for colocado na internet, muitas pessoas por esse Brasil afora irão fazer seus comentários, né? Depois eu vou conversar com o senhor de forma particular, né? Porque tem pessoas que procuram pelo senhor, né? Através do vídeo, fazem contato comigo e tal. Depois eu vou conversar com o senhor. Mas aqui a gente se despede, terminando esse vídeo também, e agradecendo mais uma vez a Deus pela sua vida, e como eu costumo dizer, rogando ao Senhor que derrame bênçãos copiosas sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe rica e copiosamente. Esse é o nosso mais sincero desejo. Um forte abraço, reverendo. Obrigado, reverendo. Amém também pelas suas palavras, e se alguém tem que ser grato, eu que tenho que dizer isso, né? Eu sou imensamente grato aos irmãos por isso. Eu acho que essa, meus irmãos, esse é um dos valores de ser pastor. Deus me tirou de uma família não evangélica, meus pais morreram não conhecendo o evangelho, e eu não tive casa para ser criado. Perdi minha casa, minha mãe nos repartiu com os outros pela pobreza que ela ficou, e foi assim nessa
experiência de casa em casa que eu conheci o Evangelho, né? E depois, quando eu disse, reverendo, é uma coisa curiosa, né? Quando eu disse ao reverendo Jader, lá do Espírito Santo, Jader Gomes Coelho, que eu falei, foi um sonho meu, ele disse assim, você é pastor sim? Eu falei, meu reverendo, mas eu sou pobre, muito pobre mesmo. Ele disse, não faz mal, se você se sente chamado, você pode ser pastor. Se você se prepara, quando eu voltar aqui, eu vou levar você e vou começar a encaminhá-lo. E assim aconteceu, passei necessidades muito grandes, mas costumo dizer que eu sou um pastor sui generis. Eu não conheço outro pastor que tenha sido mais pobre do que eu. Não conheço outro. Que tenha vivido uma experiência de maior pobreza do que eu. Não é? Que tenha se vivido tanto na casa de um e de outro, de outro e de outro. Né? E conheço poucos pastores também que não tenha faltado a uma reunião do Supremo Conselho durante o seu pastorado. Eu fui ordenado em 56 e 58, que foi a primeira reunião do Supremo Conselho, em Lavras, e eu estava lá. Fui deputado, que eu não que dava para o representante do Supremo Conselho, né? E nunca faltei a uma reunião. Em todas elas eu fui nomeado pelos meus presbitérios, né? Então eu dou graças a Deus por tudo isso, pela misericórdia do Senhor. E por isso eu fiquei muito conhecido no Brasil, porque eu andei muito, depois da Comissão Nacional de Evangelização, eu viajei muito também, e nos concílios, eu sempre presente, né? Há um colega nosso, daqui, perto do Rio, não esquece o nome dele agora, ele é daqui da Zona Sul, por aqui, ele é pastor. Ele não pode me ver, que ele tem que contar a história, né? Porque lá no Supremo estavam convidando os pastores que iam ser jubilados, fulano de tal, aí batiam palma e vinha cá na frente, fulano de tal, eu estava cá no último banco, estava cheio o templo. Quando chamou Teotônio Bragança, a igreja se colocou de pé, todo o Supremo, todo de pé batendo palma. Então sempre que acontece, que ele me veio, ele disse, olha, deixa eu contar para vocês uma história desse pastor, como é que foi a jubilação dele, né? E foi realmente assim. E depois, lá na hora da jubilação, estava presente o vice-presidente da República. Ia ser o presidente, mas ele foi para Uruguai, teve uma reunião lá, então o vice-presidente, que foge o nome dele também agora... Maciel. Não. Era o Maciel. Era o Maciel, né? Vice-presidente. Você também estava lá, agora que estou me lembrando. Marcos Maciel, né? Exatamente, Marcos Maciel. Obrigado por me lembrar isso, viu? Então, foi ele que eu quando estava distribuindo, o presidente do Supremo Conselho, distribuindo, ele chamou o nome dele, o Guilherme me pediu que fizesse a entrega de um documento a ele. E ele me abraçou e disse para mim assim, pastor, ora por mim, pastor. Eu preciso, ora por mim. Eu disse assim, não vou orar não, pastor. Senhor vice-presidente, mas por quê? Eu já faço isso todos os dias. A Bíblia nos manda orar pelas autoridades do país. Então o senhor é uma autoridade, eu já oro pelo senhor. Que coisa boa, aí me deu outro abraço, apertado. Aí no outro dia a moça que estava lá fazendo a cobertura do Supremo, a jornalista, ela me perguntou o que foi que o Maciel lhe disse lá no ouvido. Ele me pediu que eu orasse por ele. Ele precisava muito das orações. Né? Então, assim, eu tive na minha vida algumas experiências muito boas, graças a Deus. Boas experiências, boas mesmo, né? E fui convidado para ser pastor batista 2 vezes, uma vez aqui, outra vez nos Estados Unidos, uma vez no meu primeiro pastorado, um pastor, a igreja queria que eu fosse para lá. Mas eu não posso, irmão. Mas não temos pastor e o senhor vem aqui visitar a sua, o senhor vem aqui pregar na nossa. Então, mas eu sou pastor presbiteriano, eu não posso ser pastor batista, né? Nós lhe damos o salário que o senhor tem aqui e lhe damos casa. Tudo bem, irmão, mas eu não posso por aquilo. Lá nos Estados Unidos tive outro convite para pastorear uma igreja batista também, que eu pregava muito dela lá. Então,
pastor com a vida assim meio engraçada, meio estranha, né? Mas aconteceu comigo isso, viu, irmãos? Faz parte da minha experiência. Amém. Querido, nosso carinho, nosso afeto, que Deus te abençoe ricamente, e a certeza que nós temos é que o Senhor permanece entre nós, porque Deus assim o quer, porque ainda existe um propósito na sua vida, e eu tenho certeza que Deus está realizando na sua vida e nas nossas vidas também, que somos abençoados constantemente pela sua pessoa, pela sua história, pelo seu testemunho. Louvamos a Deus pela sua vida. Um grande e forte abraço, desse que vos falo, pastor Carlos Henrique, e de todos os irmãos, membros do conselho da nossa igreja Betel. Um grande abraço.